de hoje. Vamos começar, né, pessoal? Já tá tudo ligado já na câmera. Vamos começar. A gente vai falar sobre hoje sobre o tema gestão de pessoas. E aí é importante eu só começar comentando, porque é uma coisa que a gente pode ter antes de fazer essa prova, né? Tipo, vai cair gestão de pessoas na minha prova. Pô, isso aí eu desenrolo. Isso é fácil, né? Gestão de pessoas, eu vou lá e são coisas que dá para deduzir. As provas, elas são construídas justamente para você cair nessa armadilha, né? Você não deduzir, para mostrar que você realmente estudou. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, eu vou me ater aqui mais aos conceitos técnicos que a gente aplica nessas provas, que caem nessas provas, né? Então, vamos ter aqui conceitos, elementos que serão importantes para o nosso estudo da prova. É porque você pega aí, por exemplo, essa galera que está aí no Instagram, fala sobre gestão de pessoas. O cara vai falar sobre comportamento, vai aprofundando, vai dando algumas dicas, né? Só que, às vezes, conversar sobre isso não é o que cai na prova. O que cai na prova são conceitos técnicos que são cobrados por autores, né, que são estudiosos dessa área. Então, eu tentei reunir o máximo de conceito aqui para que vocês tenham um diferencial na hora que eu fazer a prova. Se eu não me engano, a gente está dividindo gestão de pessoas em duas partes, não é isso? Foi no cronograma de vocês? Eu acho que é hoje. São duas, né? Então, a próxima aula de gestão de pessoas, a gente vai falar sobre regime jurídico único, que é a Lei 8.112, e é um pouquinho mais denso, né? Vou deixar isso para a próxima aula, e outros elementos da atualidade de gestão de pessoas. Então, a gente vai dar uma pincelada grande sobre gestão de pessoas hoje, e na próxima aula a gente vai falar sobre essa legislação, que é muito cobrada em concursos públicos, né? Que é a Lei do Regime Jurídico Único, que é a forma de vínculo, né? Que é, principalmente para concursos federais, é a lei que dita como o servidor federal, né, vai ser ingressado e como ele vai ser gerido lá dentro. Cada município tem a sua lei. Então, por exemplo, você vai fazer, eu vou fazer um concurso para Itaguaí, né? Itaguaí tem lá, né, a legislação lá dos municipais, né? Eu vou fazer um curso na Mangaratiba, ele tem lá a lei orgânica, você vai ter que caçar lá, né, se adequar àquilo. Porque o regime jurídico único, essa lei 8.112, cabe somente para os servidores federais. Ok? Até se for concurso militar, né? Militar já é outra lei, né? Mas se for concurso militar, então você tem que se aprofundar em outras legislações, então por aí vai. Então, o nosso foco hoje é gestão de pessoas. A gente vai dividir em falando o conceito geral de gestão de pessoas. Antes de eu começar, pode tirar uma foto bem aqui? Assim? Vê se tá virado para mim. Tá? Eu vou botar só aqui. Beleza. Vou botar que eu tô começando aqui. Né? Pode. Às vezes eu passo, vim pra casa, sei que dando aula, pô, eu nem postei que eu tive aula com meus alunos lá, né? E aí, às vezes, geralmente nas últimas aulas, assim, eu tiro uma foto com os alunos, posto, né, dando boa sorte. Falei, pô, eu tive aula de gestão de pessoas, nem postei. Bom, então nós vamos falar lá, gestão de pessoas, nós vamos falar de liderança e motivação de equipes depois. E aí, por exemplo, liderança. Eu escrevo sobre liderança. Eu tenho eu tenho um blog que escrevo sobre liderança, que é Lições para um Nobre Líder. Eu tenho um Instagram que eu escrevo sobre liderança lá, mas nada disso vai cair na prova. Tudo que eu escrevo lá são coisas assim, insights do cotidiano, você está entendendo? Mas o que cai na prova sobre liderança? Aí esse que é o lance. Aí são aspectos técnicos, né, os tipos de liderança, autocrática, democrática. Aí quando a gente escreve no Instagram, são coisas que a gente escreve do dia a dia. Né? Respeite a sua equipe, não sei o que coisa. Mas isso não são coisas que às vezes caem cobrado o conceito na prova. A gente vai colocar aqui o que se cobra na prova. Estou falando isso porque muita gente cai nisso. Né? Gestão de pessoas desenrola, gestão de pessoas. As questões que caem eu desenrolo lá, eu vou lá e faço. Não é bem assim. Vamos lá, conceito de gestão de pessoas. Área crítica e multifacetada, ou seja, que tem várias ramificações. A gestão de pessoas tem várias. Que desempenha um papel central no sucesso de qualquer organização.
ela se concentra na administração do desenvolvimento do capital humano. Então isso aqui é muito importante, ó. O capital humano, que são as pessoas. Capital humano é diferente de capital intelectual. Eu falei isso na última aula, se eu não me engano, em gestão de conhecimento. Capital humano são as pessoas, ok? Capital intelectual é o conhecimento que está na cabeça, na mente das pessoas, né? Com o objetivo de maximizar o potencial dos seus colaboradores e assim atingir metas e objetivos corporativos de forma eficaz. Então, a gestão de pessoas vai organizar essas pessoas lá dentro, né, valorizando o capital humano, através da criação de um ambiente de apoio, fornecer recursos, oportunidades de aprendizado, e é tudo isso que a gente vai falar agora, que é treinamento, como é que começa. E aí eu começo aqui a falar sobre subsistemas de RH. Então o RH, ele é separado em alguns subsistemas, ok? Você que falou comigo do mapa, não foi? Não, eu vim. Foi outra menina que senta aqui, acho que foi isso que eu falei. Eu falei para o pessoal na primeira aula de gestão administrativa que eu faço alguns mapas mentais. Aí eu falei assim, ela vai me cobrar hoje, eu esqueci quem é. E os meus mapas mentais, eu já rascunhei 3. Só que aí na próxima aula, eu vou trazer para vocês no slide alguns mapas mentais. Porque eu acho que, só para uma critério de revisão. Já teve a aula, foi densa, mas a gente faz uma revisão com o mapa mental. Então eu sempre trago alguma coisa, tá? É porque esses específicos eu não tinha pronto, e esses mapas mentais estão dando certo trabalho. Mas vamos lá. Mas é um trabalho importante, que a gente não gosta de entregar para os alunos. Então, subsistemas de RH. A gente tem aqui a primeira parte, ó, processo de provisão, recrutamento e seleção. Então, vou colocar aqui, ó, um dos subsistemas. Que a Venato chama de... Que a Venato é um dos autores de administração e também muito cobrado na área de gestão de pessoas. Então, ó, processo de provisão. Então, eu vou chamar aquilo ali de recrutamento. RS, recrutamento e seleção, ok? E aí, recrutamento tem a ver com chamar as pessoas, ok? Chamar as pessoas. Então, recrutar, quando eu estou colocando um anúncio de uma vaga, eu estou recrutando, ok? Eu ainda não estou selecionando, apesar de acontecer uma pré-seleção ali. Porque quando você bota o anúncio da vaga, você já está botando os requisitos mínimos, então você já está meio que selecionando. Mas ali é uma questão de recrutamento. Agora, quando eu chamo eles, recebo os currículos dessas pessoas, aí eu estou selecionando. Então aqui na seleção, ó, no S de seleção, a gente começa a fazer o quê? Triagem de currículos. É assim que funciona, pessoal? Entregar o currículo? Ó, currículos. Aí depois que vem a triagem de currículos, eles falam assim, ó, esse currículo aqui é bom. Por isso que o currículo não tem um modelo assim. Meus alunos perguntam para mim, professor, tem um modelo certo para currículo? Não tem um modelo certo. Tem um modelo estratégico. As informações mais importantes que você tem que colocar nele. Né? Os dados pessoais. Dados pessoais eu tenho que colocar o CEP da minha rua, minha identidade, CPF. Não, nada disso. Dados pessoais é o quê? Eles têm que saber onde você mora, no bairro, né? Sua idade. Tem que saber se você, como te encontrar, telefone, né? E-mail. Aí eu vou dando dicas, né? Aí você bota lá dados pessoais, dados profissionais, não é isso? Experiência profissional, formação profissional, qualificações, idiomas, e por aí vai. Né? Você vai colocando no seu currículo. Só que tem gente que às vezes bota lá, objetivo profissional, o cara bota um objetivo enorme. Me destacar e ser o melhor no meu desempenho durante a minha execução. Não, o RH não quer isso não. Qual é o meu objetivo profissional? Pô, eu tô querendo trabalhar como assistente administrativo. Então, objetivo profissional, assistente administrativo. É só isso. Não se coloca aquelas frases enormes. Ser o melhor, desenvolver minha competência como o melhor profissional. Não. Qual é o meu objetivo? Assistente administrativo. Esse é o meu objetivo. Então, o objetivo é a vaga. Né? Então, a gente dá essas dicas e aí é feita a triagem. Né? A triagem de currículos. Você pode chamar para entrevista. É isso, pessoal, que existe um contato, né? O contato direto para a noite, o contato direto lá com o profissional, é o olho no olho, né? E existem cuidados também, a gente dá orientação sobre como deve se comportar na entrevista, quais são as perguntas mais comuns. Uma pergunta muito comum é a questão, diga um defeito, né? Qual o seu ponto fraco? Difícil para você. A dica que eu dou para os alunos, como você tem que dizer
um defeito seu, é que você, antes de dizer o defeito, você tem que ter feito uma autoanálise. Você vai para uma entrevista de emprego, você tem que pensar nessa pergunta. Mas quando você der o seu ponto fraco, diga o que você faz para resolver. Não simplesmente joga o ponto fraco. Diga o que você faz para resolver. Isso que o recrutador quer escutar. Ok? Então, na entrevista de emprego, você pode chamar também para quê? Dinâmicas de grupo, não pode? Né? Aí soca a bolinha, bota a bolinha pro alto, todo mundo pula, vai ver lá as coisas, né? Aí vai o psicólogo, faz dinâmica de grupo. Vamos lá, todo mundo agora imita não sei o quê. Não é assim que ele faz? Faz não sei o quê. Aí vai lá, dinâmica de grupo. Cadeira, está evoluindo isso, mas nessa casa da dinâmica de grupo, o psicólogo quer identificar comportamentos. Ele quer ver se aí você fala assim, mas eu vou fazer isso na empresa? O psicólogo às vezes cria uma situação diferente para identificar comportamento. Além da dinâmica de grupo, eu posso fazer também testes situacional, né? Teste situacional. Posso criar um treinamento lá, né? Bota uma máquina lá, ele vai trabalhar na máquina, bota uma máquina lá, vamos lá. Como é que você tá? Depois se estiver legal. É igual um motorista de ônibus. O motorista de ônibus faz isso, né? Aí você vê o ônibus assim, ele está em treinamento. Ele está fazendo um teste situacional, provavelmente. Obviamente que ele está em treinamento mesmo, né? Ou ele pode ter feito um teste situacional antes, dentro da garagem do ônibus, ou alguma coisa, né? Sei lá. E por aí vai, até chegar, por fim, à seleção, né? Então aqui, ó, recrutar, chamar, colocar lá no site, né? O anúncio. Site, anúncio, né? Então está recrutando, chamando, né? Recrutar. E o selecionar, ele está passando por toda essa triagem. Cada empresa tem o seu modelo de processo seletivo. Então, eu não vi questão dizendo sobre processo seletivo interno ou externo. Processo seletivo, como que o processo seletivo deve acontecer? Então, geralmente, o primeiro contato é triagem de currículo, depois de entrevista. Depois dinâmica de grupo. Geralmente ele não chama para dinâmica de grupo se não passar para entrevista. Esses geralmente são os mais importantes. E depois ele pode inverter a ordem que ele quiser. Por aí vai. Dinâmica de grupo também descarta, gente. Ainda tem nunca passei por uma. Nunca passou, né? Tem gente que faz, tem gente que faz. Eu já vi empresas que fazem. A minha empresa não tem visto fazendo, mas eles jogam o professor para assistir minha aula. Professores novos estão chegando, eles assistem a minha aula. Um teste situacional. Botam lá junto, pede para eles contribuírem com a turma, como se fosse um estágio, né? Eles vão lá e tal, assistem, aí vão passando por vários momentos da... Ele tem que dar aula, né? Minha dinâmica. Eu não passei por uma dinâmica de grupo, eu fiz prova, teste de conhecimento, né, na minha empresa. Eu estou há 13 anos na minha empresa. Fiz uma prova lá em Bom Sucesso, um teste de conhecimento, passei na prova e tive que aplicar uma aula. Tive que dar uma aula para uma galera, assim, diretores e tal. Aí dei a aula e foi passando. Só que aí não houve dinâmica de grupo também, assim, houve muitos testes situacionais, então depende da empresa. Às vezes a empresa quer te exigir, em vez de aplicar uma dinâmica de grupo, ele passa já para o teste situacional, quer saber como é que você é. Né? Então depende. Cada empresa tem o seu processo de recrutamento e seleção, ok? Bom, uma outra área, um outro subsistema é a manutenção de pessoas, que aí eu destaco aqui os planos... Boa noite. Plano de... Tem vários nomes, né? Plano de remuneração. Tem uns que chamam de plano de cargo e salário. Plano de cargo, salários e remuneração. PCSR. Eles chamam isso. Tem uns que chamam só de plano de remuneração. Plano de cargos e salários. Cada um chama de uma forma. Tem uns que chamam de plano de cargos, salários e remunerações. Porque remuneração é diferente de salário. Quer dizer, salário está dentro de remuneração. Remuneração é o salário mais um monte de coisa que a empresa oferta para você. Então, remuneração, então isso é um ponto importante, né? Remuneração é maior que salário. Okay? Salário básico, remuneração. Então, as empresas utilizam dessas estratégias para reter pessoas. O plano de remuneração de uma empresa é utilizado para reter. Okay? O plano de benefício é estratégico. E aqui vale a gente compreender que existem os benefícios espontâneos e os legais. Né? Benefícios legais, a gente sabe. Gratificação natalina, né? Que é o 13º salário. Não é verdade? A lei diz lá, gratificação natalina. 13º salário.
um terço constitucional. Aí você fala assim, professor, fui ler a CLT, não está um terço lá. Claro, que está na Constituição Federal. Tem que pagar, mas não está na CLT, está na Constituição. Okay? Então, um terço constitucional, se ele sai de férias, ele tem direito de receber lá um terço constitucional dele. Né? Então, são benefícios espontâneos. Se ele ultrapassar o horário dele, professor, hora extraordinária. Não é isso? A CLT diz que ele pode fazer lá, é um benefício que ele tem. E se ele trabalhar depois de tal hora, depois das 22 horas, né? Aí ele recebe lá o adicional noturno. Obrigado. Aí ele vai. Então são benefícios legais, exigidos pela lei. Agora, quais são os benefícios espontâneos? Plano de saúde, cartão de alimentação. São espontâneos. Ok? Não tem uma exigência de lei. Mas existem exigências do quê? De sindicatos. São os sindicatos de classe. Né? Vão lá, brigam. Aí todo ano tem o dissídio. Né? O dissídio, a diferença do dissídio é só o aumento de salário. Não existem outras negociações. É o aumento de salário e o aumento e outras negociações referentes às remunerações, como eu falei, remuneração maior. Né? Assim, acréscimos de benefícios, acréscimos de... Então existe o dissídio, que é essa conversa que acontece todo ano. Impacta nessa área aqui, ó, PCSE. Plano de cargos, salários e remunerações. Pode botar benefício aí também, por aí vai. Né? São estratégias para reter as pessoas. Aí você vem monitoração de pessoas, banco de dados, controles, sistemas de informação. E hoje a gente tem um big sistema sendo gerenciado aí pelo governo federal, que é o E-Social. Né? Nós temos o nosso sistema da empresa? Temos. Mas esse nosso sistema tem uma interligação muito forte com o E-Social. Recentemente eu tive que usar isso aí. Eu saí fiz um paradão lá na fila, aí acabou o paradão quando ele embora. Aí na hora de depositar meu FGTS, ele tinha mais de uma conta de FGTS. Aí tipo, ele depositava uma parcela em uma conta e o resto em outra conta que eu não conseguia acessar. Aí eu tive que aí eu fui na Caixa, a Caixa falou, ó, vai na empresa, vai empresa de trabalho social e eles que resolve. E fazer a aí eu tive que ir lá e você é uma empresa que tem dificuldade de organização. Antes você fazia pela conectividade social, quando você fazia a junção das contas. Agora foi social. Você sabe como é que era antes? Eu acho que a unificação das contas do FGTS foram feitas na época do governo Collor. Porque antes disso, se eu não me engano, é o governo Collor, acho que foi na década de 90. Antes disso, existiam outros bancos que gerenciavam o FGTS. Ele unificou tudo para a Caixa Econômica. Isso. Imagina como é que era antes. Eu fico pensando. Como era antes? Como era antes? A gente datilografava o nome de todos os funcionários. E tinha, por exemplo, contas diferentes. Caraca. Mas era a época da datilografia. Aí depois, quando veio a unificação, porque eu comecei a trabalhar em 2003. Era datilografado. Aí, quando unificou, a Caixa Econômica... Você pegou essa versão? Sim. A Caixa Econômica mandava um formulário próprio da Caixa Econômica, onde você datilografava e era carbonável. Você não podia rasurar. Aí, depois, quando entravam funcionários novos, num outro momento, a Caixa Econômica, depois que você mandava 3 meses ao mesmo RE, chamava-se Relação de Empregados, mandava o mesmo RE para a Caixa Econômica, a Caixa Econômica já vinha com aqueles funcionários impressos, você só colocava os funcionários que foram admitidos depois. Você, sem sistema. Sem sistema. Além de você conferir, todo mundo da Folha estavam ali, que se a Caixa Econômica mandou corretamente, ainda tinha que incluir e excluir os desligados. Não, isso uma loucura, isso é normal. O pior era a RAIS. Para emitir, né? A RAIS? Fazer o pagamento. Imagine você fazer a movimentação do ano inteiro de quem entrou e quem saiu, datilografando. Cada um com a maquininha. Hã? Cada um com a maquininha. O barulhinho devia ser top, né? Eu cheguei a fazer trabalho de escola com máquinas. Eu também. Trabalho de escola. Nunca trabalhei, né? Que meu primeiro emprego foi em 2003, então em 2003 já tinha os computadores. Mas trabalho de escola eu fiz com máquina. Meu presente de 15 anos foi uma máquina de datilografia. Fiz trabalho de escola, fazia lá. Eu ainda peguei aquela prova com cheiro de álcool em obra. Eu aprendi a digitar na máquina sem curso. Porque eu era apaixonada, eu era doida pra aprender a digitar aquilo. Eu aprendi sozinha. Aí tinha uma fitinha. Preta e vermelha. Isso. Sim. Aí você batia com a coisa ali e ia. E quando errava, né? Que saiu uma coisa desalinhada. Então aí veio a máquina eletrônica. E ela era esfera. Então você
você batia, né? Eu dava 1.400 toques por minuto. Você batia e ela mesmo apagava. Mas ela só apagava a parte da frente. A carbonata você não tinha como apagar. Ela não apagava. Desse castigo assim, impensável essa coisa. Sabe? A humanidade vai evoluindo. Evoluindo. Mas a gente vivia numa época que não tinha WhatsApp, que a gente, né? Pô, tá, mas Não tinha celular, pô. As pesquisas eram feitas na biblioteca. Barça, isso aí eu peguei, Barça, né? Hoje é Google, antigamente era Tinha Barça. Barça. Era horrível, eu não tinha. Só eu Mas eu usava, mas a biblioteca tinha. Eu ia pra regional pra fazer trabalho. Ela morava na biblioteca municipal. A biblioteca municipal vivia cheia. Essa coisa, né? Pô, na época, a gente fala disso, mas agora recentemente, na época da pandemia, por exemplo, quando veio a pandemia, eu já estava no ensino médio. Pô, quando acabou a pandemia, entre aspas, a gente tinha que assinar alguma coisa, escrever um texto à mão, não sabia mais o que fazer, mano. Um monte de letra errada, as palavras tudo faltando letra. Por isso que a gente tem que escrever. Menino, livro de entrada e saída era manuscrito. Você tinha que fazer, escriturar aquelas bobininhas de máquina registradora de padaria. Você tinha que na moleca. Tá assustado. Tá assustado? Tá Hoje em dia tá tudo Mas maluco. já te dei. Eu falo sobre os meus filhos, eu falo, vocês não sabem o que é, não. Eu acho que Sabe as que últimas você gerações não começam sabe a que ser computador e sem celular. Sabe o que é planilhar. Se acontecer alguma coisa, um grande bug, alguma coisa que cai em todo o sistema, a gente sobrevive. A gente vai... A minha Peraí, filha, a gente resolve A isso. gente Os exatamente. mais jovens já não sei. Mas a gente desenrola, né? eu falava assim, Deixa mãe, eu eu queria ter resolver. vivido na sua época. Aí eu, por que ela? Mãe, devia ser muito bom não ter WhatsApp. Aí agora a gente, minha filha tem 21 anos, ela falou, agora a gente tudo é celular. Ai, se eu pudesse, eu não tinha nem celular. Ela fala assim mesmo. A minha filha fala A assim. gente dava valor, sei lá, era de outras coisas. Era Né? outro nível. Era outra coisa. É bom. Nostalgia. Globalização Quem viu do o filme céu, lá? né? Nostalgia saía do. Vocês viram o filme do Divertidamente? Não viram? Não, Ainda não vi, eu vi. não. A nostalgia sai e volta toda hora. Ainda não nasceu uma Nostalgia. Expulsam ela da privada. Você não, agora. Agora não. Vamos lá, então falamos aí sobre o processo de remunerar pessoas, aí, monitorar pessoas, que aí vem os bancos de dados, né? Então hoje é diferente. E o desenvolvimento de pessoas, que aí é um ponto muito importante pro. Deixa eu ver se eu sei fazer isso, assim, não sei fazer. Que isso, vou fazer um ciclo na perninha. TID, né? E você tem essa área aqui, TID, que é treinamento e desenvolvimento. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco também. Sobre as novas perspectivas disso, mas isso é uma forma de você trabalhar as pessoas ali dentro, trabalhar a cultura, os valores que a empresa prega, você trabalha através do treinamento e desenvolvimento. E a aplicação de pessoas, desenho de cargos, análise de descrição dos cargos. Essa descrição dos cargos, aplicar pessoas, tem a ver com isso aqui também, porque você faz um plano, um planejamento, quando você fala de remuneração de pessoas, no plano de cargos e salários, você coloca também aqui a descrição do cargo. Você precisa ter um planejamento. E é a primeira coisa que o presidente faz quando ele assume a presidência. Ele lança um decreto dizendo a estrutura organizacional disso. Falei isso na última aula, né? Nas últimas aulas. Então ele faz um decreto lá dizendo, ó, teremos os cargos, né? Está estipulado os cargos. Ele bota lá, ministro do não sei o quê, diretor do não sei o quê. Todos os cargos comissionados e funções gratificadas são listadas nesse decreto. E aí depois vem as portarias de... não é admissão não. As portarias de... Eu esqueci agora não. É o inverso da exoneração. É tipo admissão, né? Daqui a pouco eu vou lembrar. Nomeação. São as portarias de nomeação. Porque os cargos comissionados são de livre nomeação. Ele pode nomear quem ele quiser. Então depois que primeiro ele tem que lançar a estrutura organizacional. Que vai todo aquele conhecimento que a gente viu na última aula. De a departamentalização, se é mais linha, se é staff, se vai ter isso, vai ter aquilo. Ele lança aquele decreto e depois vem as portarias, uma após a outra. Ele tem que fazer nominal. Ok? Então aí, ter a descrição do cargo, só que dificilmente ele vai fazer um processo de recrutamento e seleção. Né? Mas olha só, para eu nomear vocês, eu quero o currículo de vocês. Duvido. É livre nomeação. Ele vai nomear, ó, nomeio fulano, nomeio ciclano, ele me ajudou muito na campanha. Hoje, infelizmente, é assim. Eu acho que esse processo deveria ser, acho que até que eu escrevi um artigo sobre isso, que esse processo deveria ser mais profissionalizado. Seria